25º domingo do tempo comum. A esperança não decepciona. Bem-vinda, comunidade orante, para no encontro com o Senhor, com a família, renovar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso compromisso com a prática da caridade. Aqui estamos reunidos, convidados pelo Senhor para, na escuta atenta da sua palavra, testemunhar os valores do reino, os valores da vida, da alegria, da esperança, em todas as realidades nas quais estamos inseridos. E sempre é a palavra de Deus que nos conduz. Através dela, nós vamos encontrando o jeito de viver e de testemunhar a bondade do Senhor. Hoje nós somos introduzidos na liturgia com um texto da profecia de Amós. E ele vai tratar de uma temática que é muito nossa, de uma realidade muito presente no nosso tempo. Amós chama a atenção daquelas pessoas que têm o poder, que têm riquezas, que têm bens. E apresenta a realidade dos pobres, dos indigentes, dos vulneráveis, daqueles carentes, não apenas dos bens materiais, mas também carentes de atenção, de respeito, de cuidado, porque sua dignidade foi pisoteada. As palavras proféticas, elas ecoam com uma força para sacudir o coração humano, para que a pessoa possa tomar uma atitude. E hoje, Amós chama a atenção: ouvi isto, vós que pisais o indigente, para exterminar os humildes da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos o trigo, diminuindo a medida, enganando com balanças fraudulentas? E agora vem algo que ecoa muito forte no nosso tempo. Para comprar com dinheiro o pobre e o humilde por um par de sandálias, e para vender o refúgio do trigo. Esta é a grande pergunta que Amós faz, não somente para os ricos, para os apegados com seus bens, para os dirigentes do povo. Essa mesma pergunta ele faz hoje para nós, porque a palavra de Deus é sempre viva e sempre eficaz. E quando identificamos uma realidade como esta, presente no nosso tempo, o grande apelo é justamente este: o que temos feito para mudar esta realidade? Chega de enganar os pobres, chega de mentir, chega de apresentar falsos discursos apenas para levar vantagem sobre as pessoas que acreditam, que pensam que estão conduzidas por pessoas honestas, por pessoas dignas. Mas, infelizmente,
A realidade que Amós identifica não é tão diferente e nem está tão longe daquilo que diariamente nossos olhos contemplam, daquilo que diariamente experimentamos. Até quando esta realidade vai permanecer? Até quando as pessoas que se dispõem no seguimento do Senhor, que buscam alimentar a sua fé com a palavra, com a vida sacramental, com a prática da caridade, vão ficar como que surdas, mudas e cegas diante desta realidade? O apelo de Amós é para nós hoje também. Com o orante, nós somos convidados a elevar o hino de louvor ao Senhor. Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do levante do sol até seu poente, seja louvado o nome do Senhor. Com esta oração, somos chamados a mergulhar na intimidade, no mistério do amor de Deus e fazer com que nossas vidas se tornem um eterno louvor. Este louvor que é proclamado não da boca para fora, mas que brota do coração como fonte de alegria, de esperança, de acolhimento. Louvar ao Senhor não significa apenas ou tão somente elevar hinos bonitos, canções melodiosas, não. Louvar o Senhor é compromisso diário com as realidades que precisam ser transformadas. O nosso louvor se torna agradável ao Pai na medida em que Ele vê pão em todas as mesas, na medida em que Ele vê a solidariedade acontecer, a ajuda mútua e fraterna como o pão de cada dia na vida das pessoas. Louvar ao Senhor não nos distancia das realidades, não nos aliena, não nos deixa insensíveis. Louvar o Senhor não é cultivar intimismo. Eu louvo, o Senhor acolhe o meu louvor. Não, o nosso louvor tem que ser comunitário, tem que atender a todas as necessidades. Por isso, do nascente ao poente, o Senhor seja sempre louvado. A nossa segunda leitura é um texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo. E ele começa fazendo uma exortação, uma chamada de atenção. Exorto-te, então, antes de tudo, que se façam preces, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os seres humanos. Deus é um só, e um só também o mediador entre Deus e os seres humanos, Cristo Jesus, ser humano, que se deu a si mesmo em resgate de todos, como testemunho para seu tempo. O convite de São Paulo precisa ser acolhido e vivenciado nos dia a dia. A prática da oração que deve abranger todos. São Paulo não diz, reze só por você,
pela sua família, pelo seu grupo. Não. A oração tem um caráter de abrangência universal. E todos, sem exceção, são destinatários da oração. Ah, não vou rezar por fulano porque ele tem uma vida diferente da minha vida, porque ele tem um comportamento diverso. Todos, sem exceção, precisamos da graça da oração. Por isso São Paulo diz que Deus é um só. E Deus não se deixa aprisionar por ninguém, por nenhum grupo, por nenhuma comunidade, por nenhuma pastoral ou movimento. Deus é o Deus de todos, porque Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele é bondade sem limites. No Santo Evangelho, Jesus, trazendo a sua catequese, o seu ensinamento, apresenta mais uma vez uma comparação, uma parábola. E hoje o tema principal desta narrativa é a forma de administrar os bens. E Jesus conta esta belíssima história, que um homem rico colocou alguém como administrador dos seus bens. E este rico viajou, foi passear, foi gastar parte daquilo que ele tinha guardado. E, quando volta, ele pede contas, como qualquer pessoa faria. Mas aquele administrador, ele pensa o seguinte, diante daquilo que o homem rico ouviu, que ele não estava cuidando bem, não estava administrando de forma correta aquilo que lhe havia sido confiado. E ele começa a pensar, eu vou ser colocado na rua, não tenho mais forças para trabalhar, para enfrentar a dureza. E teve um pensamento muito interessante. Chamou pessoas que estavam devendo para aquele homem rico, perguntou qual o tamanho da dívida, e ali ele foi fazendo cálculos, de modo que aquelas dívidas, sendo diminuídas pela metade, ele já contando com a sua comissão, fez com que as coisas pudessem acontecer de modo que o seu patrão vai elogiar a sua esperteza. Essa esperteza aqui não é aquela de passar os pés nos outros e dizer eu levo vantagem em tudo por tudo. Não, é exatamente buscar na administração daquilo que recebemos de Deus, a sua justa distribuição para que ninguém fique prejudicado. Peçamos que o Senhor renove em nós hoje a graça daquela esperança que jamais decepciona. E assim, no seguimento, na vivência e no testemunho, sejamos instrumentos de amor, de solidariedade, de justiça e de paz. Amém.